Como será que começa a jornada humana pelas religiões? Todas essas dissidências religiosas, todos esses credos, esses dogmas, todas essas certezas absolutas é a busca do homem por uma verdade incontestável sobre a divindade. Se você chegou até esse canal e ainda não me conhece, me chamo Augusto, médium e sacerdote de Umbanda. Seja bem-vindo ao canal Saberes de Umbanda. Olha só, pessoal, nosso erro se inicia quando nós falamos que a minha religião é certa, a tua é errada. A minha religião leva a Deus, a tua não. A minha religião é de Deus, a tua é a do diabo. Nós precisamos entender que todas as religiões possuem em si um propósito único, que é a de elevar o ser humano à sua melhor versão. Fazer com que o ser humano exteriorize o melhor de si, desenvolvendo o amor ao próximo, a empatia. Quando o homem cria consciência de si, cria consciência de sua individualidade, entende que ele não podia existir por si só, ele não podia ter sido gerado do nada, ele não tinha meios dele aparecer como um passe de mágica, e que ele dependia, ele precisava para sua existência de que existisse um princípio criador, um princípio mantenedor da vida e de tudo que a cercava. Ele passou a olhar para o mundo com um olhar diferente. Ele passou a olhar para o céu, para os astros com um olhar diferente, né? Então, nesse princípio, nessa tomada de consciência do homem, ele começa a perceber que ele não podia existir por si só. Então ele passa a cultuar um princípio, passa a cultuar um Deus ou deuses, né, representados pela natureza, e assim se inicia a jornada do homem, a jornada religiosa e espiritual do homem, né? Buscando na natureza expressões de poder. No fogo, por exemplo, quando o homem passa a dominar o fogo, passa a controlar o fogo e percebe, entende o seu poder transformador, o seu poder transmutador, ele entende ali no fogo uma presença divina. Ele entende que no fogo há um poder de Deus ali, de um Deus, seja qual ele for, qual o nome que você queira dar, né? Então isso é muito mágico nesse primeiro momento. Dali a pouco, olhando para o céu, analisando as estrelas, vendo o sol em seu passeio pela abóbada celeste, que até então o homem não tinha condições de perceber que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. Do ponto de vista de observador dele, ele acreditava que aquele astro girava em torno do planeta, né, de um lado ao outro, e ele passa a perceber que nesse giro desse astro pela abóbada celeste, pelo céu, ele passa por algumas constelações essas que mais tarde acabaram sendo divinizadas também, né? O astro-rei passa no decorrer do ano, ele passa por essas diversas divindades, ele visita essas diversas divindades, e daí surgiram diversas alegorias que formataram cultos antigos, religiões antigas, percebe? Então, e tudo isso deu origem ao que nós hoje chamamos de religião, né? Nós vemos que os primeiros, historicamente falando, os primeiros a imprimirem, a registrarem os seus pensamentos acerca das divindades, acerca da religião, foram os gregos e os romanos, os antigos filósofos. E perceba, até então
essa busca do homem pela divindade, pelo contato com essa divindade, não possuía um nome, não possuía uma forma, não possuía um rito estabelecido, né? Eram puramente especulações acerca dos fenômenos da natureza, acerca daquilo que o homem entendia que interferia na sua vida, né? E esse interferir na sua vida, entenda como aquilo que influenciava nas suas colheitas, aquilo que influenciava na sua pesca, aquilo que influenciava na sua agricultura, né? Então percebe que isso não existia um nome, não existia uma instituição por trás disso, né? Isso começa a nascer com o passar do tempo, com o desenvolvimento das sociedades humanas, percebe? Então a religião, Deus, as divindades é uma percepção puramente humana, né? Uma coisa que é bastante interessante da gente pensar e que nós precisamos pensar para que tenhamos uma fé mais adulta, uma fé mais racional, uma fé mais inteligente, é que Deus não é religioso. Então eu posso falar com toda certeza para você que Deus não é católico, não é judeu, não é umbandista, não é candomblessista, não é espírita, não é protestante. Deus é Deus por si só e por si só se basta. As religiões são coisas humanas, são uma necessidade que o homem tem de chegar até essa divindade. Então as religiões, elas estão como um caminho, né, para que o homem chegue, para que o homem alcance essa divindade. Isso é uma consciência que nós devemos todos ter, né, para que não julguemos o nosso próximo, não julguemos o nosso irmão pela sua religião, pelo seu credo, pela sua forma de acreditar e a sua forma de caminhar na direção dessa fonte criadora, a qual denominamos Deus. Algo que cada um de nós, como religiosos, precisamos ter nas nossas consciências, nas nossas mentes, nos nossos corações, é que nós devemos trabalhar em prol da humanidade para que um dia, presta atenção no que eu vou te falar agora, para que um dia o homem ele não precise de uma religião para chegar até Deus, para que um dia o homem tenha consciência suficiente, para que um dia o homem expanda, o homem se ilumine a ponto de não precisar mais de religião, né? Quando isso chegar, o homem será uno com Deus, uno com essa fonte criadora, né? E atingiremos a plenitude, a felicidade completa, a qual nossos espíritos almejam tanto. Essa busca incansável do homem por desenvolvimento, por crescimento, que até muitos acabam confundindo nos nossos dias, essa gana de crescer, né, é confundida com a gana de crescer materialmente, quando na verdade nossos espíritos eles sentem a sede do crescimento consciencial, eles sentem a necessidade de retornar até a sua fonte criadora, retornar até o seu Deus, né? Então nós temos que trabalhar no sentido de expandir as consciências, termos meios de crescimento, meios de evolução, para que então consigamos alcançar esse princípio criador, chegar até a consciência plena, até Deus, até a fonte criadora. Esse deve ser a grande missão de qualquer religioso, né? Quando nós dizemos aquilo que eu falei lá no começo, que a minha religião é melhor que a tua não leva para o caminho certo, a minha é o caminho certo, eu estou certo e você está errado, na verdade nós estamos institucionalizando Deus e estamos colocando Deus dentro do nosso templo material, né? E estamos reduzindo Deus a uma instituição, né?
como eu já disse, Deus não é religioso, Deus é Deus por si só. E Ele não precisa que nós o diminuamos para que possamos chegar até Ele precisa que nós nos aumentemos, nós crescemos para chegar até Ele. Essa é a grande, talvez seja a grande verdade, se é que existe uma verdade absoluta abaixo de Deus. Então, como expressar um ser infinito, ilimitado? Como expressar um ser eterno, imortal, que tudo sabe, tudo vê, tudo pode? De que modo o homem pode olhar para um ser dessa magnitude? Então, com essa necessidade, com esse intento de adorar esse Deus, o único meio encontrado pelo ser humano de fazer isso foi humanizando o próprio Deus. Então, as primeiras expressões religiosas das quais temos notícias eram, na verdade, expressões de humanização de Deus. O pensador Xenofonte diz que a cultura criava deuses à sua imagem, né? Isso não invalida o culto a Deus, de modo algum. Isso só o torna palpável, de um modo que os homens possam se identificar mais com esse Deus, né? Então nós vemos em muitas doutrinas religiosas que alguns atributos são dados a Deus. Então perceba, algumas doutrinas elas cultuam Deus dizendo que esse Deus ele é um Deus que castiga os seus filhos que não são obedientes às suas ordens. Esse Deus é um Deus que abençoa os filhos que seguem aquilo que ele determina, né? Então, perceba, isso são atributos humanos, né? Essa vingança de Deus contra os pecadores, né? Essa bênção, essa preferência de Deus por certas classes de pessoas, isso são todos atributos humanos que são dados por nós mesmos, né? Onde nós precisaremos nada mais, nada menos entender que Deus é Deus por si só e que nós é que precisamos se desprender dos atributos humanos, se desaprender da nossa sede de vingança, da nossa sede de impor as nossas verdades, da nossa sede, da nossa ânsia de querer ser o dono da razão, tá? Então isso é um pensamento que nós também precisamos desenvolver. E de onde surge a palavra, o termo religião? Alguns estudiosos dizem que religião vem do latim religio, que significaria louvor ou reverência a Deus ou aos deuses. Outros ainda acreditam que essa palavra nasce da junção das palavras re, que seria um intensificador da palavra ligare, que por sua vez significa unir, atar ou juntar, né? Então religare significaria o ato de se religar à divindade, se religar à fonte, né? Se religar a Deus. Existem ainda outras origens que dizem que a palavra vem do releger. Releger significa reler várias vezes, ou refazer, né? O que nos remete aos rituais que são praticados repetidas vezes, no intuito de proporcionar esse encontro do homem com o divino, com o sagrado. Então, independente de qual seja a verdade sobre o surgimento da palavra religião, o fato é que ela está sempre atrelada a uma questão de
de trilhar de um caminho que se leva até essa divindade, até esse Deus, né? Nesse contexto, qual seria o caminho correto? Qual seria a religião certa? Eu diria que nenhuma. Nenhuma e todas ao mesmo tempo. Onde são caminhos, todas elas são caminhos que levam a Deus, caminhos que levam ao crescimento humano. E enquanto a religião for isso, a religião é algo que vale a pena ser vivido, né? Seja ela a religião de Umbanda, seja ela o catolicismo, seja ela o protestantismo. Se essa religião, se essa doutrina te faz um ser humano melhor, ela vale muito a pena ser vivida, né? E ela vale muito a pena ser respeitada. A partir do momento que ela deixar de cumprir esse papel, aí nós precisamos rever os nossos conceitos acerca da doutrina, seja ela qual for. Mas enquanto ela estiver trabalhando em prol da humanidade, ela vale a pena sim ser respeitada, ser seguida, ser trabalhada, estudada e desenvolvida entre os seus adeptos. Então todas essas doutrinas, elas acabam se dividindo de alguns modos, né? Então nós podemos classificar essas doutrinas. Então, dentro dessas classificações nós vemos o monoteísmo, o panteísmo, o politeísmo, né? Dentro do monoteísmo nós podemos citar o cristianismo, seja ele o cristianismo católico, protestante, espírita e etc. Nós podemos citar o judaísmo, né, que nasce lá a partir da manifestação de Deus, o chamado de Deus a Abraão. Podemos citar também o islamismo, que nasce lá a partir de Maomé. E temos lá como exemplos do politeísmo, temos o panteísmo greco-romano, temos o paganismo, que eram religiões, cultos, eram religiões que cultuavam as forças da natureza, né? Religiões extremamente antigas que cultuavam as forças da natureza. Na própria África, né, o culto aos orixás, inquices e voduns, né, nós podemos classificá-los ali de certo modo como um culto politeísta, né, onde existiam várias divindades. Nós temos ainda nesse interim, nessa busca, nós temos ainda as filosofias, como a filosofia budista, né, que busca não no externo, não numa divindade, mas busca essa iluminação a partir do próprio homem. Nós temos o ateísmo, que é o contrário do teísmo, né? O ateísmo que diz não acreditar nesse princípio criador, que diz acreditar só naquilo que é físico, na ciência. A não crença também é uma crença, nós precisamos deixar isso muito claro e deve sim ser respeitada, porque não existem muitos ateus que são muito melhores como pessoas do que religiosos. Então deve ser respeitado. Acredito honestamente que toda expressão de crença humana ela deva ser respeitada, deve ser estudada, entendida, né? Porque todas elas têm o seu valor, têm a sua forma de agregar a humanidade, né? Então isso deve ser muito levado em conta quando nós formos tentados a ser radicais na nossa crença, a dizer que somente a nossa crença que importa, somente a nossa crença que está certa. Então esse é um cuidado que nós, como religiosos, temos que ter para que consigamos ser maduros. O planeta passa por uma fase de transformação. Passou da hora de nós desenvolvermos essa mentalidade, esse respeito mútuo, esse amor pelo coletivo,
esse amor e esse entendimento do conjunto de tudo. A visão de conjunto é que vai trazer harmonia para os nossos dias, harmonia para os nossos tempos e o verdadeiro diálogo interreligioso que alguns líderes buscam, né? Mas enquanto a gente não tiver essa consciência de respeito pelo jeito como o outro acredita, nós não vamos conseguir ter esse diálogo. Enquanto nós não acreditarmos que o outro também está certo dentro do nível consciencial dele, nós não vamos conseguir esse diálogo interreligioso e vamos continuar se degladiando com essa grande questão de que existem religiões certas e erradas, existem religiões boas e ruins, e na verdade, quando na verdade nada disso importa para Deus, para os orixás, para os deuses. Então tudo isso é uma grande reflexão que eu trago para vocês através desse vídeo aqui. Então, aproveitando, se você gostou do conteúdo, dá o seu like, segue a gente no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, com seus parentes, né? Comenta aí embaixo para mim saber o que você acha disso, né? Mesmo que você não concorde com aquilo que eu estou dizendo, vai ser de grande valia para o meu crescimento e para o seu crescimento a gente debater alguns conceitos, algumas ideias. Então, pessoal, se você viu esse vídeo até aqui, você deve ter reparado que eu não toquei no assunto Umbanda até agora, né? Estou falando com vocês sobre um pouco do meu conhecimento histórico acerca do assunto, alguns conceitos sobre religião, sobre o religare, né? Falei de diversas doutrinas religiosas, né? Então o intuito desse vídeo é mesmo esse de ter essa visão meio superficial de todas da existência dessas filosofias e para que nós possamos formar um entendimento de que não existe um caminho, um único caminho, não existe uma única só verdade, não existe uma única só religião. A partir do momento que a gente começa a acreditar numa verdade única, a gente começa a andar que nem aqueles burrinhos que andam com aquele tapa-olhos para ele seguir só uma única direção. E a função da religião, ela não é essa. A função da religião é de expandir o ser humano, de fazer com que o ser humano cresça, crie consciência, se ilumine, enfim. Nós precisamos entender que nós somos uma única raça, que é a raça humana, e precisamos nos amar, nos compreender, nos entender. Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Não esquece, deixa o seu comentário, segue o nosso canal, deixa o seu like, isso é muito importante para mim. Me ajude a levar um pouco desse conhecimento, um pouco desse conteúdo para mais e mais pessoas. Isso vai nos ajudar bastante, tá? No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre sincretismo religioso, como que isso acontece, como que se dá essa questão dessa junção e dessa formação de outras religiões a partir de uma religião primeira. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Fica aqui o meu axé, paz e luz para todos vocês e um beijo no seu coração.